você Lucas capítulo 15, versículo 8 da Bíblia. Lucas capítulo 15, versículo 8. Eu vou ler com você esse verso. Importante, que fala assim: ou qual é a mulher que, tendo 10 dracmas, se perder uma, não acende a candeia, varre a casa e a procura diligentemente até encontrá-la? E, tendo-a achado, reúne as amigas e vizinhas, dizendo: alegrai-vos comigo, porque achei a dracma que eu tinha perdido. E eu vos afirmo que, de igual modo, há júbilo diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Esta é uma parábola importante, uma parábola que fala conosco de forma muito significativa. Só 2 versos, difícil de entender às vezes, às vezes a gente não entende nada. Só lê e já passa para a parábola do filho, os 2 filhos, filho pródigo, que as pessoas falam, né? Mas não é filho pródigo, são as parábolas dos 2 filhos, a ovelha perdida, e essa a gente passa, né? A gente passa rapidinho nela, mas ela é uma parábola muito importante. A gente aprende aqui nessa parábola, a principal lição é que Jesus nos busca. Quando nos encontra, nós passamos a buscar as coisas mais preciosas que Deus tem para nós. Eu não sei quantos de vocês já perderam alguma coisa em casa e demorou para achar, e às vezes desistiu de achar, mas um dia achou. Quantos passaram por essa experiência? Passaram? Vou perguntar o quê, porque às vezes o que é difícil, às vezes só sabe que sofreu, né? O que será que você perdeu? A gente morou em 2 extremos, né? A gente morava num apartamento pequenininho, que a gente socava tudo. Aí tinha que saber onde é que as coisas estavam socadas. Agora a gente mora numa casa maior, agora as coisas estão espalhadas. Agora já não sabe onde é que espalhamos. Mas quando a gente acha alguma coisa, é tão bom, né? Quando a gente acha aquilo que perdeu. E eu me lembro que na mudança, a gente pendura as TVs, né? E geralmente, hoje em dia já não é mais, né? Mas a gente vai falando por aí, geralmente são os homens que põem parafuso na parede. Não é verdade, gente? Eu sei que tem as mulheres que também põem parafuso na parede. Está tudo certo, né? As coisas estão ficando tudo uniformes, né? Mas geralmente são os homens que põem os parafusos na parede. Não que as mulheres não sejam capazes, é que é ruim de pôr. E já que ela... então põe você. Então as TVs estavam todas na parede, só que daí na casa nova tinha rack e tinha que colocar os pés da televisão. Agora vocês imaginam, hein, Fabião? Onde estavam os pés da televisão? Meu Deus do céu, eu fiquei 1 semana e meia procurando esse pés da televisão e a televisão encostada. Eu falei, eu preciso achar o pé da TV. Aí eu fui nas caixas, busca a caixa, fui na caixa, busca a caixa, troca de caixa, caixa para cá, caixa para lá, e nada dos pés da parede, até que eu desisti. Eu falei, vou começar a procurar nas lojas aqui, né, 24 de maio, onde é que estão se vende pé de TV, né? Lá saber, é 500 mil modelos de televisão. De repente, aqui eu falei, deixa eu dar só umas olhadas num lugar aqui, que às vezes eu soco umas coisinhas aqui, no lugar, aqui no espaço lá, privado. Aí eu fui lá, olhei uma caixinha. Quando eu peguei a caixinha, uma caixa de presente, quando eu abri, os pés da televisão. Eu falei, glória! Comecei a girar no manto, sabe? Achei os pés da TV. E aí, a gente lembra da parábola, a parábola da mulher que precisava de uma dracma. Naquele tempo as mulheres eram limitadas no ganho do dinheiro. Uma dracma era muita coisa. Era muita coisa. E aquelas casas eram pequenas, todas eram essas casas que vocês têm hoje, não? As casas eram pequenas, chão batido de basalto, que era um material
muito abundante lá na região de Cafarnaum, onde se passa esta parábola, chão batido, e ali também havia janelas pequenas, porque em casa pequena a janela não pode ser grande naquele tempo. E era difícil enxergar, né? Não tinha celular para você colocar assim a lanterninha, não tinha nem lanterna. E aí as pessoas tinham que acender, aí fala das candeias, acendiam as candeias e procurava, e procurava, e procurava. E aí essa foi o pano de fundo que Jesus falou sobre quando Deus nos encontra. E esta parábola é quando Deus nos encontra. Agostinho, um dos teólogos da igreja lá, que hoje nós vivemos debaixo de Agostinho, sabe? Tudo que ele falou do cristianismo está ali, gente. Tudo é o que a gente entende da Bíblia hoje. Mas ele deu uns exemplos, ele falou que a moeda era Cristo, a sabedoria. As outras 9 moedas eram os anjos, que se alegravam quando um pecador era encontrado. Então essa é uma parábola de quando Deus nos achou, houve festa no céu. E eu compreendo que quando Deus nos acha, nós aprendemos a viver na nova vida, que é achar as coisas de Deus, os tesouros escondidos na palavra e no Espírito Santo. Então, a gente vê que aquela mulher está fazendo uma analogia dessa iniciativa do zelo de Deus para com as nossas vidas, de buscar o seu povo, que somos nós. E se aquela mulher se entregar a essa busca, até encontrar algo que para ela era muito importante, muito mais a alegria nos céus quando um pecador é encontrado. E quando a gente é encontrado, a gente passa a ter outros motivos de busca. Qual que eram os seus motivos de busca e quais são os seus motivos de busca hoje? O que é que você está buscando? A gente busca muitas coisas, né? A gente tem muitos desejos, tem muitas coisas que a gente quer, que a gente aprecia, que a gente busca. Mas quando o Senhor nos encontra e conversa com a gente, as nossas buscas se transformam em outras. Lembra de Zaqueu, quando Jesus estava passando? Zaqueu estava lá naquela árvore, querendo ver Jesus. Jesus olhou para ele e falou, quero ir na sua casa. Quando ele foi na casa de Zaqueu, conversou com aquela família, e aquela família passou a buscar outras coisas. Porque até então buscava o dinheiro, até roubava dos outros, né? Até fazia dos outros trampolim para a riqueza. Mas ali, Jesus conversou e a ênfase mudou. Aí ele disse, se eu roubei alguém, eu vou devolver o dobro, 4 vezes mais. Porque quando Jesus começa a conversar com a gente, a nossa conversa, ela muda. Nosso desejo muda, a nossa busca também é transformada. E quando ela é transformada, a gente passa a buscar os tesouros escondidos na palavra. O que é que na palavra de Deus tem de tesouros escondidos que vão servir para mim, não só para hoje, mas para a eternidade, para toda a vida, né? Já pensou? Então, Jesus, ele é esse tesouro que nós encontramos, e a sua palavra é o que nós cavamos para buscar aquilo que ele tem para nós vivermos, ou para nos enriquecer a vida. Para nos enriquecer a vida. Enriquecer a vida, é vida, né? A zoe de Deus. Para enriquecer o que somos, não enriquecer de coisas. Eu já descobri, e você já descobriu, ou muita gente descobriu, que coisas não enriquecem. Até proporciona tanta coisa. Mas tem tanta gente cheia de coisa que falta tudo. Esses dias a gente foi, acho que foi com as filhas lá, a gente foi aquele shopping milha ali, shopping chique, né, irmão? Quer dizer, não é chique, mas quem está lá mais cheiroso, né? Quem está lá um pouco mais cheiroso. Aí eu falei para as minhas filhas, acho que eu fui com a camisa polo, uma calça jeans meio surrada. Eu já sei elegante, toda. Ela pode ir no milho assim, do jeito que você está. Aí eu cheguei lá, olhei no espelho, olhei os jovens, as mulheres, os homens, até os homens.
olhei assim e falei, nossa, eu tomei mulambo. Eu tomei mulambão. Falei, nossa, que coisa interessante, né? Aí eu falei, nossa, esse povo, né, tem bastante coisas, né, pode sacar, né, recursos para comprar o que quer, fazer o que quer, aquela coisa errada. Mas são coisas não enriquecem, porque eu tenho certeza que tem muita gente cheia de coisas, mas vazia, que é uma tristeza, né, grande dentro de si, né, já abandonou busca, já abandonou dinheiro, já abandonou um monte de coisa, porque descobriu que se aqui dentro não estiver bem, tudo estará mal, tudo estará ruim. Você pode dirigir um carro maravilhoso, mas se dentro dele você estiver mal, não serve para nada. E o que Jesus veio nos transformar é transformar a busca. E aí nós encontramos busca na sua palavra, que deverá fazer um efeito em nós. Porque é a descoberta dele. O que a gente descobre nos tesouros escondidos é que Jesus, ele é antes de tudo. Eu vou ler com você aqui João capítulo 1, verso 1 e 2. Você vai observar assim. No princípio era o Verbo estava com Deus, o Verbo era Deus, ele estava no princípio com Deus. Jesus, ele é antes de tudo. Às vezes a gente aprende uma religião, que costumo dizer religião de escola pública, porque religião de escola pública você sabe, né? Eu sei, é só uma matação de tempo e o espaço para confissão de uma escola confissional, e leva de qualquer jeito. Mas ali a gente aprende que Jesus nasceu há 2000 anos atrás, viveu, morreu, e, para quem crê, ressuscitou. Essa é a história. Mas a Bíblia diz que Jesus é antes da história. Antes que a história fosse história, Jesus é. Você não pode esquecer disso. Porque às vezes a gente começa, né, a ser igreja, esquece da história, esquece de tudo. Mas não podemos esquecer do principal, Cristo, antes de todas as coisas. Antes da história. O Evangelho de João, ele não se inicia pelo nascimento de Jesus. Você lembra que lá em Mateus começa a fazer uma trajetória da história do nascimento de Jesus. Mas no Evangelho de João não começa com o nascimento de Jesus, mas começa com a existência do Verbo, que era Jesus, pelo nascimento, não pelo nascimento, mas pelo Verbo. Sim, pela existência, antes do princípio, antes que o mundo fosse mundo e que nós, gente, fôssemos gente. Jesus não tinha um começo, porque ele sempre é. Nem sempre foi, ele é sempre. O livro de Gênesis, ele revela a história, né, mostrando no tempo. Mas aqui, João nos revela Jesus antes que o mundo fosse mundo. Quando é que Jesus nasceu? Ele não nasceu, ele foi, ele é, ele sempre é. Ele estava com Deus e era Deus, e ele está no tempo, que não é o nosso tempo. Então, a gente vê que Jesus, ele é antes de tudo. Quando é que Jesus começou? 2000 anos atrás? 2000 anos atrás. Ele começou sempre, quando Deus era Deus, o Espírito era Espírito da criação, e antes da criação, onde o universo era, Jesus já era com Deus, juntamente com Deus, e a Bíblia diz, no princípio era o Verbo estava com Deus, o Verbo era Deus, era e estava no princípio com Ele. O Jesus que você serve, Jesus que eu sirvo, Ele é o Jesus que Ele é atemporal. Ele sempre foi. O que aconteceu foi que Ele tomou parte na cronologia da história em determinado tempo, onde Ele veio, naquela vinda, é o Jesus histórico, por isso nós falamos ali, Jesus Cristo. Pode ver que Jesus, na Bíblia, em vários lugares, você vai ver Jesus referido como Jesus Cristo. E tem um propósito, porque Jesus, o Cristo, é o Deus que se tornou ser humano. E depois de certo lugar, ele se transforma em Cristo Jesus, que é o Cristo de Deus, o ser humano que se tornou Deus. É uma mistura na história. Então, Jesus teve um tempo na história, mas ele não nasceu há 2000 anos atrás, porque ele sempre era, sempre foi, sempre será. É o Jesus que nós descobrimos como um tesouro. Ele é também a revelação do Pai.
Aí Colossenses 2, versículo 9, diz assim: porquanto nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Em Jesus, aquele homem, aquela pessoa que veio na história para se tornar carne entre nós, ele se tornou, diz a Bíblia aqui, a plenitude de toda a divindade, o Deus homem, o homem Deus, junto, que veio com o propósito de buscar você e a mim. Nós somos buscados, achados. Aquela mulher buscava a dracma, o tesouro. E Jesus e o Pai vêm buscar o tesouro. Não pensem vocês que hoje Deus não está garimpando. Ele está garimpando. Eu brinco aqui durante a semana, o pessoal vem aqui durante a semana e eu brinco. Muita gente fica doente, né? Aquela coisa toda, seja Covid ou seja não Covid, mas geralmente na Covid foi muitos crentes bons, né? Aí eu brinco assim, mas eu estou desconfiado, assim, estou conversando com Deus. Por que será que eu fiquei? Pai, aquele crente era bom, aquele crente era bom, aquele crente era bom. Aquilo lá foi mais ou menos, aquilo era bom, aquilo era bom, aquilo era bom. Mas não é possível. Parece que Deus fez uma peneiradinha, mas eu falei, mas será que eu fiquei? Mas Ele está peneirando o mundo, porque vocês acham que a porta do reino de Deus, ela diz a Bíblia lá em Mateus, vai ler, é estreita. O reino é estreito, não é largo, é estreito, é muito estreito, ele não é largo, não é? Você vai entrar, e o que Deus tem na sua palavra, Ele chama, mas Ele capacita também, é estreito, mas não é difícil. Tem aqueles que são alcançados pela graça de Deus, de onde o Senhor trabalha, o Espírito Santo trabalha, e é alcançado, né? Lá em João 6, 44 e 6, 65, ele fala, se ninguém pode vir a mim se o Pai não o trouxer. É o Pai que leva, e essa é uma peneiração neste mundo, onde a maioria não quer nada de Deus, mas aí ele encontra, e quando encontra, a festa. Mas Jesus, ele é essa revelação do Pai, onde habita tudo. E aí os discípulos, eles queriam conhecer o Pai, quando falavam com Jesus. Jesus, o Senhor fala tanto do Pai, mostra o Pai para a gente, mostra o Pai para a gente, mostra o Pai para a gente. Aí Jesus um dia chegou e falou assim, vamos conversar um negócio. Já faz 3 anos que eu estou com vocês, por isso vocês vão ler lá o Evangelho de João. Já faz 3 anos que eu estou aqui com vocês ficam me torrando, dizendo, mostra o Pai, eu vou dizer uma coisa a você, quem me vê o Pai. Quem me conhece, conhece o Pai. Porque Jesus é a manifestação visível do Pai. Como é que eu conheço a Deus? Você não conhece a Deus a não ser por meio de Jesus. Você conhece a Deus o que Ele pensa, o que Ele quer e a sua vontade quando você lê os evangelhos nas palavras de Jesus e dos profetas que falaram inspirados pelo Espírito, que era o que Jesus tinha para nós. E tudo que Jesus falou é a vontade do Pai. Como Ele se mostrou, era a vontade do Pai. O caráter dele era a mostra de quem o Pai era. O pastor Paulo falou aqui no começo, né, lavar os pés, perdoar e conviver com os iguais, e não só obedecer os desiguais. Mas Jesus ensinou, Ele falou isso, é isso mesmo que Ele falou. Você me conhece, quando me conhece, vão conhecer o Pai quando me conhecerem, prestar atenção naquilo que eu falo, naquilo que eu digo. E Ele falou, então vocês não vão conhecer o Pai, porque eu sou a manifestação do Pai. Quem me conhece, conhece o Pai. Como é que você conhece a Deus? Conhecendo Jesus. Por isso que Deus é genérico. Deus te abençoe, Deus aqui, Deus aquilo, Deus te acompanha, Deus aquilo, Deus lá. Até falo isso para cortar a conversa, mas Deus, o nosso Deus, é o Deus, o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Esse é o sobrenome. Não é verdade? Você tem um sobrenome? Gosta do seu sobrenome? E Jesus tem um sobrenome. Deus tem um sobrenome. Quando a gente fala, porque a gente identifica o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. É a característica do Pai. Eu conheço a Jesus, logo eu conheço o Pai. E eu não preciso ficar procurando o Pai, porque eu já encontrei em Jesus, que é a manifestação do Pai. O Pai não veio, quem veio foi o Filho, para mostrar o Pai. Ele é a parte visível.
Pai Criador, Jesus a parte visível de tudo, e também o Criador, e o Espírito Santo o executor. Ele executa a fé em nós. Também Jesus, irmãos e irmãs, ele fez a vontade e a obra devida que nós deveríamos fazer. Mas de contra Jesus, eu vou ler aqui com você, está um reflexo aqui que não deixa eu ver o breguete. Vamos ali, que já saiu do lugar. Diz assim, João 17, verso 4 e 5. Olha o que Jesus falou na oração. Eu te glorifiquei na terra. Jesus orando e falando para o Pai. Eu te glorifiquei na terra, consumando a obra que me confia para fazer. Que me confiaste para fazer. E agora, glorifica-me, ó Pai, contigo mesmo, com a glória que eu tive junto de ti, antes que houvesse mundo. Você observou? Jesus olhando, orando para o Pai, dizendo assim, olha, a missão foi feita, o que o Senhor mandou fazer, e o que nós tratamos lá na Trindade, antes de criar o ser humano, eu cumpri, fiz aquilo que o Senhor mandou eu fazer, e eu fiz, e ele falou, agora, o Senhor me restitui a glória que eu tinha, antes da criação do mundo, ou seja, lá onde ele sempre esteve. Ele fala, me coloca no lugar de onde eu vim. A glória que eu estava com ela. Aquilo que eu tive. Então Jesus, ele veio fazer a obra que o Pai tinha para fazer, para que nós fôssemos resgatados por ele. Então tudo que o Pai requeria de cada um de nós, olha que as exigências eram enormes. Se você olhar para a exigência, você desiste. Se você olhar para a Bíblia e mandamentos sobre mandamento, você desiste de ser cristão. Você não quer mais ser. Por quê? Porque primeiro que você se baseará pela sua própria força. E ninguém é capaz de ser um cristão na base da própria força. Se o Espírito Santo não estiver, você será incapaz. Então, tudo que o Pai requeria de cada um de nós, ele foi cumprido ali em Cristo Jesus, para que a justiça e a graça de Deus se manifestassem e fosse-nos viável. Todas as exigências. Há um tempo atrás aqui, eu comentei com os irmãos e irmãs dos países mais difíceis de entrar, né? Pelo passaporte, pelas exigências, aquilo tudo que acontecia. Né? Às vezes, se você olhar, você desiste. Não, esse lugar aqui eu não tenho condição de entrar, de ir, de requerer visto nem nada, né? O reino de Deus sem Cristo é assim. Você olha, esse passaporte não é meu, não tem condições. Eu vou desistir. Mas Jesus veio e cumpriu a justiça de Deus e a graça de Deus para se manifestar em nossas vidas. E o que você e eu devemos fazer para ser salvo, para entrar no reino de Deus e ter a vida eterna, é só olhando para Jesus, porque essa vida de viver para sempre, e a vida eterna, e a graça e a dádiva de Deus, é só por meio de Jesus, porque Jesus veio e fez tudo o que eu e você deveríamos fazer, mas éramos impossibilitados. Sabe? Você e eu éramos impossibilitados, somos impossibilitados. Sem a graça de Deus, sem o Espírito de Deus, sem a obra de Cristo na cruz, nós somos totalmente inadequados, impossibilitados e incapazes. Por isso que Jesus disse lá em João capítulo 3, assim como Moisés levantou a serpente no deserto, importa que o Filho do Homem seja levantado no madeiro para que... Para que? Acorda, povo. Todo que nele crê, não, mas tenha a vida eterna. É olhando para Jesus. Se o povo picado por cobra era olhando para a cobra que era sarado, nós olhamos para Jesus, que foi picado pelo pecado, mas ele foi ressuscitado e liberto, e olhando para ele somos justificados. Por isso que Romanos 1,17 fala, o justificado
vive pela fé. Fé em quê? É em quem, né? Fé em Jesus. O justificado vive pela fé. Mas fé no quê? Fé em tudo o que ele fez. Meu trabalho é descansar no que ele fez, crendo. Isto honra o Pai. Você honra a Deus não é sendo bonzinho, sendo gente finérrima. Você honra a Deus honrando o Filho. Porque o Filho é o deleite do Pai. O Filho é a alegria do Pai. O Filho é o tudo do Pai. Por isso que ele falou, aqui em João, eu vim fazer o que o Senhor me mandou fazer, e agora eu vou para ti. Eu sou salvo, abençoado, santificado. Você é santificada, olhando para Jesus. É olhando para Ele e descansando. Não fazendo, mas descansando no que Ele fez. Isso se chama graça. E sabe o que é graça? Graça é Deus dando tudo a quem nada merece. E nem terá condições de merecer. Porque o crentezinho, ele acha que depois que vira crente, começa a passar a merecer algumas coisas, sabe? Pode tirar o horse da rain. Pode tirar o cavalo da chuva. Você não vai merecer nem antes nem depois. Nem antes nem depois. Um dia, um irmãozinho lá, né, lembro até hoje, foi lá na Vila Cortes, onde era pastor um dia. Eu estava nervoso aquele dia. Às vezes, quando você fica nervoso? Ou só eu? Quando eu estava nervoso, eu falei, não é possível, esses crentes não aparecem na igreja. Cadê o diácono? Eu falava Jácomo, né? Cadê o Jácomo? Porque eu aprendi Jácomo lá em Mandaguari. A gente vai sendo pastor, eu vou aprendendo umas coisas com os irmãos. Falei, cadê o miserável de Jácomo? Aí o Jácomo não aparecia, eu falei, tá bom. Respirei fundo, falei, tá tudo certo. Aí no outro dia eu falei, ô Jácomo, vem cá, por que você não apareceu domingo? O povo estava lá, sedento, serviu os irmãos. Jesus morreu na cruz por você. Ele fez o mais difícil, deixou mais fácil para você, e você nem isso faz. Ai, pastor, eu briguei com a minha mulher. Acho que é o seguinte, eu discuti com ela lá e eu achava que eu não era digno de ficar na porta. Eu falei, miserável, quem falou que se você brigando com essa mulher, ou deixando de brigar com essa mulher, você vai ser digno de ficar na porta? Vai, faz seu trabalho, que você é digno de Cristo. É? Porque a gente começa a achar que começa a ser digno de algumas coisas. Aí religiosidade toma conta. Mas Jesus veio, fez tudo para que nós pudéssemos entrar no céu, e o céu bom, gente. Alguém falou assim, há um tempo atrás, acho que foi uma criança, falou assim, mas o céu deve ser chato, né, só orando, mas se você vai pensar nessas coisas aí, você vai achar que o céu é chato mesmo, né? Eu tenho certeza que o céu não é chato, gente. Você concorda comigo? Coca que não engorda. Leite condensado moça só, não tem genérico. Vai ser coisa boa. Né? Ou às vezes alguns pensam, eu estava lendo esse tempo do Maquiavel, ele falou uma bobagem tão grande, ele falou assim, olha, vai queimar feio lá, mas olha o que ele disse. Quero ir para o inferno, não para o céu. No inferno gozarei da presença de papas, reis, príncipes. No céu soltarei companhia de mendigos, monges, eremitas e apóstolos. Aí eu olhei isso e pensei assim, acho que não deve ter ouvido o resto, tudo que tem lá. Sabe aquele livro do Evangelho que o bicho morre, fogo não apaga, essas coisas parecidas? Então vá para o diabo que carrega, né? Já quer ir mesmo para o inferno? Mas isso aqui não tem. Tem gente que é assim. Já ouviu falar? Tem gente que já falou isso, ó, lá no inferno deve ser mais legal que o céu. Já ouviu alguém falar? Eu já ouvi um monte de gente falar. Deve ser porque essas coisas deste mundo aqui enebria as pessoas, acham que isso aqui é isso aqui. Mas o céu de Jesus é onde eu quero ir. O céu de Jesus é onde tem o mel de Deus. Ele fala onde emana leite e mel. É a nova Jerusalém de Cristo que Ele deixou para nós. E Jesus nos deu esse passaporte. Não é verdade, queridos? Passaporte de Deus para nossas vidas. E Jesus falou isso, Ele é a revelação de Deus. Também Jesus, Ele é o mistério de Deus revelado. Sabe que Deus tem mistério? O mistério de Deus é revelado. E Ele não tem muitas revelações, é Cristo. É Cristo a revelação de Deus. Eu olhei aqui, Colossenses 1, verso 26 e 27,
Veja o que o tesouro escondido de Deus tem para nós. Ele fala assim, Colossenses 1, versos 26 e 27. O mistério que estivera oculto dos séculos e das gerações, agora, todavia, se manifestou aos seus santos, aos quais Deus quis dar a conhecer qual seja a riqueza da glória deste mistério entre os gentios, isto é, Cristo em vocês, a esperança da glória. Todo o mistério revelado de Deus é Jesus, e Jesus está em nós. Ele é o mistério de Deus, mas um mistério que foi revelado em nossas vidas. Jesus é o tudo de Deus, os mistérios de Deus, a profecia de Deus, tudo que os profetas disseram. Estava aqui, tinha um verso aqui, eu tirei para ficar mais curto, mas os mistérios de Deus, quando Filipe chegou e falou para o povo quem era Jesus, ele falou assim, olha, achamos aquele que os profetas disseram de quem ele era um mistério. Quem era Jesus? Quem era o mistério que os profetas disseram? O mistério foi revelado e é Jesus. E o apóstolo que escreveu aqui, em Colossenses, disse o grande mistério, e o grande mistério é Cristo em vós, Cristo em vocês, a esperança da glória. Nós somos portadores do Espírito Santo, portadores de Cristo, sabe? Você tem um tesouro dentro de si. Amém, irmão? Sabia? Talvez você seja infeliz porque está buscando outros tesouros. Vai ficar infeliz para o resto da sua vida. Se está buscando outro tesouro fora de Cristo, sua vida será uma grande infelicidade, desejos não conquistados, frustrações constantes e a busca que não termina. Mas quando você se der conta de que Cristo Jesus está em você, e a esperança da glória, Ele é a fonte de todas as coisas, você vai ver a sua preciosidade. Tudo que você precisa numa só pessoa. Tudo que você precisa escondido em você, esperando ser ilustrado. Porque às vezes a gente tem alguns presentes que você não usa, não abre. Tem presente fechado, presente que você nunca usou, presente que você não fez conta, mas quando usa, você vê que preciosidade. Deus te deu e me deu um presente. O presente é Cristo. E Jesus está em mim. Não fica procurando aqui, acolá, fora, em pessoas, em gente, em pregador de internet, em livro, essas coisas terceirizadas que você acha que é espiritualidade, não é espiritualidade coisa nenhuma. Porque a espiritualidade é você em intimidade com Jesus, que está em você, tendo a sua experiência, a sua revelação, e não revelação terceirizada e contaminada por pensamentos A, B, C ou D, político A, B, C ou D, teologia A, B, C ou D, todas essas porcarias contaminadas. Mas quando você pega a Bíblia, a palavra de Deus, e o Espírito Santo começa a revelar na sua vida, você tem a sua experiência. Cristo em vocês é a esperança da glória, Cristo que te dá a esperança da vida, Cristo Jesus que te dá a esperança da vida eterna, Cristo Jesus que te dá a paciência no momento necessário, e é por isso que a Bíblia fala que o fruto do Espírito não está o fruto no plural, mas está no singular. O primeiro fruto do Espírito é Cristo, e é Ele que dá todos os frutos. Mas se você não tem o fruto, você não tem frutos. Cristo em vocês, a esperança da glória. É o tesouro escondido. Então, se uma pessoa perde alguma coisa importante na casa, ela vasculha lugar por lugar até encontrar, quanto mais aquele, de eu ou você, que procura pelos tesouros da palavra de Deus, que são verdadeiros tesouros, na vida de todo aquele que foi alcançado por Jesus. Primeiro Ele nos alcança. Depois que Ele nos alcança, nós mudamos de objetivos e passamos a buscar os tesouros escondidos na sua palavra, que estão revelados. Só precisamos cavucar e achar e viver bem. Amém, querido? Cristo em vocês, a esperança da glória. É Jesus. Você não precisa de mais nada. Todas as bênçãos de Deus é Jesus.
O melhor de Deus ainda está por vir, cantávamos tão erradamente. Não está por vir, já veio. É lógico, vamos deixar a ignorância de lado? Vamos colocar que os milagres de Deus vão vir para nós também, está certo? Não vamos ficar aí com essa ignorância de palavra, diz isso, aquilo, outro. Nada disso, vamos orar para a palavra de Deus e dizer, olha, o melhor de Deus já veio e os seus benefícios estão por vir. Não é? Sempre. Por quê? Porque é natural na vida de quem busca. Está certo? Natural. Eu vou encerrar aqui contando só uma... que pena. Mas lá na casa onde minha mãe mora, onde hoje é uma edícula, tinha um pé de manga. A manga mais esquisita que eu vi na vida, eu nunca mais encontrei outra. Não sei o que aconteceu, se meu pai pegou 2 caroços e enterrou junto, e aquilo se misturou, ou sei lá o que aconteceu, fez um enxerto involuntário, sei lá que raio que aconteceu. Mas a árvore cresceu e era engraçado, porque as árvores eram quase uma obra de arte, enrolada assim, ó, e os troncos ficaram grossos, mas enrolados. Como que isso foi? Foi porque minha mãe tinha toque, né? O galho fazia assim, ela engrossava o galho aqui. Sabe o que você faz lá com a samambaia na sua casa, lá com a planta da sua casa? Ela faz assim, você enrosca para ficar reto. Ela foi fazendo isso, filho, lá, vai ficar reto lá o negócio. E aquilo foi crescendo, crescendo e virou um monstro, uma árvore. E as mangas, ela dava, depois que acabava a época das mangas, elas ficavam boas, e ela não ficava amarela, era verde. A casca era verde. Só que quando a gente pegava aquilo e descascava e comia, gente, aquilo, acho que é do céu aquilo. Sem fiapo nenhum, não ficava nem no dente. É a coisa mais gostosa do mundo. Era a nossa alegria, sentávamos, isso é uma das poucas lembranças que eu tenho em família, de 4, sentado no fundo da casa, com a perna aberta, com aquelas mangas e uma faca, descascando, e parecia bife, comendo aquilo, coisa mais linda do mundo, deliciosa. Mas ninguém ficava dizendo, manga, você tem que produzir, manga, você tem que produzir, manga, você tem que produzir. Ela produzia sozinha. No tempo dela, a manga aparecia. Cristo em vós, a esperança da glória, as bênçãos de Deus, seja qual for que você pensa, serão naturais. Naturais. Elas virão. Cessa a ansiedade. Às vezes eu começo a orar por determinadas coisas, às vezes eu nem oro mais. Eu oro um tempo, entrego e esqueço, porque às vezes o excesso de oração causa ansiedade, porque você fica desconfiando que Deus vai responder ou não vai responder, e fica naquela coisa, me dá, eu quero, me dá, eu quero. Aquilo virou uma ansiedade horrorosa. Mas o descanso espera e colhe. Cristo em vós, a esperança da glória, a dracma perdida, o tesouro escondido de Deus. Se você tem Cristo, você tem tudo. Amém, irmãos? Eu quero orar com você. Vamos orar nesta manhã. Eu vou orar para o Senhor, abençoar nossas vidas com fé, pela revelação de Jesus Cristo. Que Ele revele Cristo em nós, em nossas vidas, e você possa repartir Cristo com o mundo, mas que você possa se beneficiar de Jesus em você, a esperança da glória. Não é? Queria que você fechasse teus olhos, se você tem pedido a Deus que fortaleça a sua fé, fortaleça a sua vida, que você possa ficar aí em pé, que eu vou orar com você, que é verdade que muitas pessoas não têm Cristo, a esperança da glória, e vivem sufocadas, mas nesta manhã, que Jesus possa te abençoar com paz. Amém, querido? Feche teus olhos se você quer que eu ore com você. Eu queria que você se levantasse, eu vou orar com a sua vida, o Espírito Santo vai encher você com a sua plenitude.